Nós falávamos que a Bíblia relata Jesus até a cruz com a nomenclatura de Jesus Cristo. Após a ressurreição, você percebe que a maioria dos textos bíblicos começam a se referir a Jesus como Cristo Jesus. Essa inversão do nome de Jesus Cristo para Cristo Jesus, ela não é um acaso. Jesus, até a cruz, era o homem que portava a natureza de Cristo. Era o homem que carregava dentro de si o Espírito do Cristo. E isso era o que produzia a condição de filho. Quando após a cruz, há uma ruptura com o corpo, há uma glorificação do corpo, então o Cristo ressuscitado, ele passa a ser manifesto como uma realidade, não mais interna, mas algo que se torna evidente, externo e plausível. Todas as vezes que você vê Cristo habitando o corpo de alguém, isso é condição para que esses indivíduos sejam chamados filhos do Deus vivo. Jesus foi a primícia, mas eu e vocês somos a multiplicação dessa primícia. Então o que nos faz sermos chamados filhos de Deus? Nós portamos o mesmo Cristo que Jesus portava. Nós portamos o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos. E isso nos dá a condição de ser chamados filhos de Deus. Eu tenho falado muito que, quando Paulo escreve aos Gálatas, ele descreve esse ponto como a plenitude dos tempos. Gálatas capítulo 4, versículo 4 fala: chegado à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Então quando Paulo fala de plenitude dos tempos, ele está falando que, de acordo com a mente de Deus, o fato de Cristo habitar em nós e nos dar o poder de ser chamados filhos, é a consumação daquilo que Deus mais esperava para a humanidade, para a sua criação. Mas apóstolo, se isso foi o ápice, por que nós vemos tantas tragédias? Porque nós estamos num processo de crescimento de Cristo em nós. Enquanto não há amadurecimento, a Bíblia fala que o escravo em nada difere daquele que é o herdeiro. Não basta ser filho, tem que ser um filho maduro para que nós possamos administrar os negócios do Pai e manifestar essa realidade invisível de forma visível. Ou seja, é impossível Cristo habitar em nossas vidas e nós continuarmos assintomáticos. Quando o impacto da vida do Evangelho é gerado em nós, algo acontece fora de nós, que não pode ser detido, não pode ser escondido, não pode ser apagado. A realidade de quem nós somos é transformada, o nosso nome é mudado, o mundo espiritual nos reconhece de uma forma diferente. E isso acontece de dentro para fora. O problema é que a nossa falta de fundamentação do que é a igreja, o corpo de Cristo, que nos faz ver a instituição formada por um prédio, uma reunião de pessoas, e a isso nós damos o nome de igreja, nos limita na visão do que é ser filho de Deus. Então nós começamos a tratar como mudança de comportamento moral, transformação. E aí se forma o que a gente chama de religiosidade. Quando a gente entende que mudança de comportamento moral é transformação de dentro para fora. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ainda que a vida de Cristo em mim impacte na realidade exterior, o contrário não é verdadeiro. Eu posso colocar uma camisa de força em Adão, ajustar comportamentos morais e não ter transformação por dentro. A isso nós chamamos hipocrisia. Eu tenho visto pastores nesses dias, irmãos, eu tenho conversado com muitos de vocês que estão aqui. Ontem à tarde eu atendi um pastor em choque com a diluição do seu ministério. Pessoas que na ausência do templo não só se afastaram, mas se desviaram.
Como é possível? Será que de fato o evangelho que temos pregado é o evangelho que a palavra nos ensina? Ou nós estamos produzindo um ambiente de entretenimento, que quando o entretenimento acaba, as pessoas vão embora? É por isso que nós estamos sendo provados nesses dias sobre o que nós estamos edificando. O que nós estamos edificando? Será possível que uma vida onde Cristo é formado em nós se esfrie pela ausência de frequentar uma reunião? Nós temos que rever um pouco se nós estamos nos habituando a frequentar ambientes. É gostoso a gente estar junto, a gente cria uma afinidade, uma amizade, mas isso não é suficiente para que Cristo tome a tua vida por completo, de dentro para fora. Nós temos acompanhado nos últimos tempos um foco muito grande das igrejas em medidas externas. Então se ajusta a pintura, se ajusta a realidade do templo. Eu ouvi umas frases nos últimos anos de muitos pastores jovens e em preeminência no evangelho, falando de uma expressão que se chama a experiência do culto. O que é isso? Nós, já vi isso em reunião de pastores, nós precisamos produzir para cada pessoa que chega à igreja uma experiência no culto. E quando eu ouvi essa frase, essa expressão, fiquei pensando, aonde vai chegar isso? O que esse cara está dizendo? E o que ele falava? Que todas as pessoas que chegam à igreja e têm uma experiência no culto, de ambiente, de luz, de som, de atenção, elas ficam impactadas com aquele ambiente e retornam e podem avançar. Irmãos, o evangelho nunca foi uma experiência externa. O evangelho nunca foi a impressão que você tem com o ambiente e com as coisas externas. Quando Saulo tem uma conversão genuína, e ele tem aquela experiência de ver o Senhor, de ouvir sua voz e de falar, por que você me persegue? Ele não se detém naquela experiência. Você não vê Paulo contando sobre isso. As suas cartas, que compõem quase todo o Novo Testamento, relatam essa história somente uma vez, quando ele vai diante do rei Agripa. Ele não fica falando da experiência externa. Ele não fica ensinando sobre a experiência do culto. Porque aquilo que dura um segundo, que é a revelação de Cristo a mim, dura uma vida toda para que você possa experimentar a revelação de Cristo em mim. É diferente o processo de formação interna do que as experiências externas. As experiências externas são frágeis, são superficiais, e nós vimos nos últimos anos uma igreja sendo estabelecida através de experiências externas, e por isso estão se diluindo, porque você tira a experiência externa, as pessoas vão embora. Mas aqueles que foram formados em Cristo, eu tenho visto, estão inabaláveis. Irmãos, eu quero falar uma coisa para vocês, cada um dos pastores que tem caminhado junto conosco nos últimos anos, isso me alegra, porque eu olho para vocês e falo assim, algo foi construído, senão vocês não estariam aqui hoje, senão nós não estaríamos juntos há 3 meses nas reuniões do Zoom, onde todos os momentos nós estamos juntos, eu não preciso ficar implorando a presença de você. Nós fomos treinados por Deus para esse tempo, nós fomos preparados pelo Senhor nos últimos anos para esse tempo. Nós temos uma mensagem que não está centrada em resultado externo. Nos últimos anos nós só falamos dessa experiência com a cruz, que nos transporta do reino das trevas, do império das trevas, para o reino do Filho do seu amor. Nós fomos treinados para compreender com clareza o que é o poder da filiação. Então, o nosso conceito de relevância, de sucesso, foi duramente atingido nos últimos anos por esse pensamento humanista que entrou na igreja. E isso interfere não só essas coisas externas que eu estou falando, de templo, de luz, de som. Isso interfere fundamentos daquilo que cremos. Irmãos, se eu perguntar para você, se nós perguntarmos para as pessoas que hoje se dizem cristãs nessa nação, me defina pecado,
Me fala o que é pecado para você. E nós vamos ver uma lista de problemas morais sendo listado como pecado. Pecado não é primeiramente moral. Pecado é, antes de qualquer coisa, um posicionamento errado, que gera consequências morais. Mas pecado não é... Quando você vê o aspecto moral, você está tratando a consequência, não a raiz. A raiz se encontra no posicionamento. É por isso que eu tenho falado tanto para vocês nas últimas reuniões, nos últimos discipulados, do que é ser posicionado por um pai. Porque a raiz dos problemas comportamentais e morais estão no posicionamento. Quando você decide não estar conectado à vida, o fruto que você vai produzir é a consequência desse distanciamento da vida, que é a morte, que é o pecado. Você está entendendo? O pecado é só o fruto de uma raiz errada. E a gente está tentando tratar o fruto sem reposicionar a raiz, não funciona. É por isso que tem homem dentro da igreja pregando o evangelho há 20 anos e enfiado na pornografia há 20 anos. Por isso que tem gente há 10 anos tratando a igreja como um negócio. Ah, me deu vontade de abrir uma igreja, como se você estivesse abrindo uma padaria. Uma falta de compreensão, porque nós fomos influenciados por esse pensamento de ambientes externos, que influi diretamente em princípios da nossa fé. Irmãos, esse assunto é tão sério, porque se pecado fosse somente uma questão moral, você sabia que os muçulmanos têm regras comportamentais mais rígidas do que nós? Os muçulmanos, eu tenho amigos muçulmanos. Uma vez eu estava no Líbano conversando com um homem brasileiro que mora lá, e ele me falou o seguinte: sabe por que eu não volto no Brasil, Cristiano? Porque eu não quero que os meus filhos cresçam com a cultura de sensualidade do Ocidente. Eu não quero que meus filhos sejam expostos na época, quando eu estava lá conversando com ele no Líbano, ele falou: não quero que meus filhos sejam expostos a ver adolescentes, meninas de 9, 10 anos dançando música do Tchan. Na época ele falou isso. Ele falou: eu não quero isso. Então eu tenho uma consciência moral. Budistas, judeus cumprem muitas exigências morais. Não bebem, tomam cuidado com a sua alimentação. E eu te pergunto, o cumprimento de todas essas regulamentações morais os fazem aptos a cumprir o desenho de Deus? Eles estão, porque estão cumprindo regras morais, eles estão fora da realidade do que é pecado? Não. Qual que é o pecado deles? Ainda que possam cumprir regulamentações morais, é estarem fora do desenho de Deus. Não adianta você ter uma aparência moral aprovada fora do desenho de Deus. Você pode ser bem visto por todo mundo, pela sociedade. O reino de Deus não é um reino de reputação externa, é um reino de transformação interior. Então você tem um bom nome diante das pessoas, mas você construi baseado na sua vontade. Não adianta você se relacionar comigo, me chamar de pai, se eu não sei quem você é por dentro. Vive uma vida de mentira. Senta diante de mim para contar só as superficialidades da vida. Irmãos, a paternidade ela não resolve aquilo que você não está disposto a expor. Toda religião que segue construindo moralmente, mas fora do desenho, está posicionada em rebeldia, inclusive a religião evangélica. Qual é o discipulado que você ensina? Por isso que eu estou falando de Fatah, nós precisamos de um alinhamento de fundamentação. Eu vejo pessoas falando assim: vou dar discipulado, fulano de tal se converteu, e passo uma lista de regras morais. Não funciona. Se nós não passarmos pela cruz, fomos transformados na nossa natureza, nós estamos tentando
mudar o fruto sem mudar a raiz. É impossível. Seria o mesmo que querer ensinar um cachorro a falar. A natureza dele não foi concebida para isso, mas você fica insistindo. Não parece uma loucura? Imagina o seu cachorrinho, quem tem cachorro em casa gosta dele. Fala assim, cara, eu gosto tanto de você. A minha chama a Amora. Fala, Amora, você é tão especial para mim, até na minha cama você dorme, e eu vou me dedicar a você nessa quarentena. Vamos lá. E o cachorro olha para sua casa e fala, é isso que a gente está tentando, discipular a partir de mudança de comportamento, sem levar as pessoas à compreensão de uma nova natureza. É uma loucura. Sabe de quem que você riu quando eu falei do cachorro? De você mesmo. Não adianta pautar a espiritualidade na moralidade. Isso é um erro. É por isso que mais cedo ou mais tarde os escândalos acontecem. Pessoas encobrem o seu comportamento num padrão moral por algum tempo, mas não dura para sempre. Seria o mesmo, irmãos, de que você hoje, você que está sentado aqui, você esteja contaminado pelo coronavírus e você sabe disso. Eu contraí o vírus, mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou para a reunião mesmo assim, mas eu vou de máscara. Você tem o vírus, você sabe o que você carrega, e o que resolve você vir aqui de máscara? Uma irresponsabilidade. É assim que nós temos nos comportado. Sabemos que não houve uma mudança interior, mas nós mudamos a roupagem externa e achamos que estamos enganando a quem com isso? A conexão com a vida se dá através da condição de filho. Jesus veio ao mundo como filho para reconciliar o homem ao Pai como filho. Então nós só podemos compreender a vida do Pai à medida que nós recebemos a natureza de filho. Quantos estão entendendo? Eu não consigo nem saber se você está rindo, se você está bravo, se você está feliz, se você está... Essa máscara é uma tragédia. Ela vai treinar a gente no discernimento do Espírito. Eu tenho que olhar e falar, Senhor, me revela o que está ali na... A passagem do filho pródigo, eu já falei isso com vocês várias vezes. A passagem do filho pródigo, ela não está tratando de herança, ela está falando de posicionamento. O filho não está querendo falar assim, eu estou precisando da minha grana. Ele tinha, não era acesso ao dinheiro, ele tinha tudo com o pai. A passagem do filho pródigo, o que a gente vê como alvo é, a minha vida está ligada à sua. Me libera dessa conexão. E eu quero viver do meu jeito, desconectado de você. É isso que conta a parábola do filho pródigo. Não é um cara atrás de dinheiro, é um cara atrás de viver sem prestar conta a ninguém. É um filho querendo viver desconectado do pai. A consequência disso é comer bolota de porco. É consequência. Mas a raiz foi, me desconectei do pai. Tem alguma semelhança com Adão no Éden? É a mesma história. É a mesma história. Adão, no Éden, ele está falando o seguinte, a minha vida está ligada a Deus. Eu tenho que prestar conta o tempo todo. Se eu comer dessa árvore, eu vou ter o mesmo pensamento que ele. Eu vou ser livre para conduzir a vida do meu jeito. E esse caminho de desconexão com a vida é um caminho de morte. E é por isso que o pai do filho pródigo, quando o vê voltando e tem aquela conversa com o irmão mais velho, ele não fala assim, nossa, que alegria, esse cara estava com problemas morais e agora nós temos uma mudança moral do seu comportamento. É isso que o pai fala? Não, o pai fala assim, meu filho estava morto e reviveu. Porque a desconexão com a vida produz morte. Não tem a ver só com o aspecto moral. Adão disse a mesma coisa, eu quero fazer como eu bem entender. Quero fazer do meu jeito. E Deus disse para ele, eu te dei essa liberdade.
Quando Deus fala que se você comer da árvore certamente morrerá, Deus não está falando assim, você está proibido. A escolha é tua. Mas eu estou te dizendo uma coisa, se você for por esse caminho, certamente morrerá. O que acontece com Adão? Ele vai lá e come. Adão, quando ele comeu, ele morreu? Não. Ele olhou e falou assim, não entendi essa parada não. Eu acho que Deus fez isso para me assustar. Eu estou aqui. Estou peladão, mas estou aqui. Não morri. Aí que começa o grande engano. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3, versículos 1 ao 2. Carta à igreja do Éden. Ou melhor, carta à igreja de Sardes. Parece que é Deus falando com Adão, mas é Deus falando com uma igreja adâmica. É Deus falando com uma igreja que busca mudança de comportamento moral, que tem uma aparência de moralidade, mas que não tem vida. Apocalipse 3, versículos 1 e 2 diz: ao anjo da igreja de Sardes escreve: isto diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas: conheço tuas obras. Você tem nome de que está vivo. O que é você tem nome que você está vivo? Você tem reputação diante dos homens. As pessoas olham e te admiram. As pessoas olham em você e acham que você está vivo. Mas eu quero te dar uma notícia: você está morto. Adão come do fruto e fala, não aconteceu nada. Não aconteceu nada não, mané. Você está morto, você se separou da conexão com a vida. A partir de agora, tudo o que você fizer, dentro da nossa concepção é pecado. Por quê? Pecado não é só o externo, é a raiz aonde nós estamos plantados. Você foi desconectado com a vida. O que você produz é morte. Ah, mas olha quanta coisa boa eu faço. A árvore do conhecimento, ela produz o bom e o mal. Está dentro dela, a partir da raiz errada. Quantos pastores tendo problema em suas igrejas com pessoas que dizem, não pastor, eu só quero ajudar, eu só quero fazer o bem. E assim começa a manipulação, e assim começa a fofoca, e assim começa aquele grupo de oração para orar. Vamos orar pela esposa do pastor, vamos orar pelo filho do pastor. E na verdade é um bando de fofoqueiro. Tem nome que é bom, mas estão mortos. A motivação é errada, o interior é corrompido, estão apartados da vida. E Apocalipse diz, conheço tuas obras. Não passa desapercebido diante dos olhos do Senhor que tudo vê. Você tem nome que está vivo, mas você está morto. Ser vigilante. Confirme o restante que estava para morrer, porque não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Sabe o que João está falando aqui? De que ele ouve do anjo quando ele tem a revelação de Apocalipse? Que a base da vida está na exatidão da obediência que você recebe daquilo que o Senhor te diz. Ele está falando exatamente isso. Não tenho achado as tuas obras perfeitas. A palavra perfeita é exatamente conforme o desenho do Senhor. Fazer do seu jeito é o maior perigo. Fazer o que você imagina é um risco. Deus não precisa da tua imaginação, Ele precisa da tua obediência. Deus não faz acepção de pessoas. Quantos já ouviram essa frase? Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz acepção de atitudes. Por isso, Ele rejeitou Caim e aceitou Abel. Ele não estava fazendo acepção de pessoas, Ele estava fazendo acepção de atitudes. Não é qualquer coisa que você vai apresentar para Deus em nome de ser igreja que Ele vai aceitar. Não é que Ele está te excluindo, Ele está te excluindo a tua atitude, porque a igreja é dEle, Ele é o Senhor, tudo é para Ele, é por meio dEle, é para Ele, e tem que ser de acordo com Ele desenhou, não com aquilo que a gente acha. Então se você não entende o que é a igreja, é melhor você não fazer, não se mete em algo que você não conhece, ou permita que Deus dê tempo para que você seja formado. O que nos falta nesses dias é paciência para amadurecer.
É que parece que a vaidade toma os nossos corações e que a gente sempre tem a síndrome de querer se sentir maior que o pai. O que aconteceu com Adão é a mesma coisa que acontece hoje em dia. A maioria das igrejas nessa nação foi de filhos que romperam com seus pais. Eu caminho com o apóstolo Eli, que é meu pai espiritual, há 25 anos. Graças a Deus eu nunca fui picado pela síndrome de Adão. Eu vou sair e montar o meu ministério. Por quê? Se eu posso desfrutar de edificar junto com meu pai, por que eu vou fazer separado? Por que eu posso ter o privilégio de caminhar com um homem de Deus, com experiência, um homem de Deus maduro, que me forma, que me corrige, que me ensina, para me aventurar numa carreira solo pela vontade do meu eu? Pela minha soberba de achar que eu sei mais que alguém? Quais são as nossas motivações? Eu não tenho dúvida que essa pandemia fará muitos pastores reverem o que estão edificando. Nós precisamos compreender a igreja como uma casa paterna, como um ambiente aonde precisamos levar filhos à estatura de Cristo. Se nós não entendemos isso, nós vamos continuar nos frustrando e nos decepcionando. Porque quando você forma um filho, e você fala assim para o filho: filho, seu pai não tem mais condições de morar nessa casa, a gente vai se mudar de casa. Fala, não, eu gostava desse ambiente, agora eu não quero mais te reconhecer como meu pai, eu estou fora. Um filho está conectado com você pela casa, pelo prédio, ou ele está conectado com você porque existe uma relação muito mais profunda e íntima do que um ambiente onde vocês convivem. Se tem pessoas que estão saindo dos seus ministérios porque não está tendo mais reunião presencial, nunca foram filhos. E a maioria deles, a responsabilidade não é deles, é de vocês. De vocês. Já estava a gente dando glória a Deus, fala a Deus, manda matar esse desgraçado. Eu estou falando com vocês. Vocês formaram o quê? Eles estavam com você até hoje ouvindo o quê? Presos a quê? O que os atraía? Sabe, tem gente que fala assim: não, mas pregar toda hora sobre morte, pregar toda hora sobre cruz, isso daí não mantém as pessoas, não mantém mesmo. Mantém filhos. Agora, se você mantiver uma palavra que agrada aos ouvidos, na hora que vem uma situação de crise mundial, ninguém quer palavra agradável aos ouvidos. As pessoas buscam palavra de vida. Eu tive essa conversa ontem com um pastor, e ele me falou assim: apóstolo, eu vou precisar muito da sua ajuda, porque eu entendo o que você está falando. Eu vou precisar começar a formar na casa um fundamento de paternidade. Você me ajuda? Eu falei: te ajudo. Ele falou: você pode pregar lá sobre paternidade? Eu falei: não. Ele falou assim: não? Eu falei: não. Eu vou por quê? Porque se eu pregar lá sobre paternidade, eu vou expor a realidade que você não é um pai. Eu vou atrair as pessoas para mim, não para você. Eu tenho que te formar como um pai, agora que você está entendendo, para que você seja referência para a tua casa, não eu. Se eu for lá, na atual condição, que você passou os anos todos, sem formar essa fundamentação, tem muita gente assim, irmãos, caminha junto, mas prega outra coisa, mas fala outra coisa, não flui da mesma vida. E daí quando o pau come, vem e fala assim: agora eu vou ajustar, beleza. Agora se eu for lá e falar, eu vou expor o que você não vive. Então agora a gente vai ter que ter paciência para um tempo de formação em você desse fundamento, para que depois isso seja aplicado na prática. E ele me contou uma história interessante. Ele falou assim: eu tenho um casal de pastores que eu formei por 1 ano e meio, estão comigo lá. E daí esses dias ele me chamou e falou assim: pastor, seguinte, eu acho que eu não vou ficar com vocês aqui até o final do ano. Ele falou: por que vocês foram formados aqui, reconhecidos como pastores aqui na casa? Por que você vai? Não, é porque eu comecei um trabalho na cidade tal. Ele falou: como que é? Não, eu comecei um trabalho, já estou com um grupo de pessoas lá, estou montando uma igreja lá.
E daí eu vim aqui hoje para conversar com você como que funciona o lance de cobertura espiritual, porque eu vou para lá, daí você pode cobrir minha vida lá? Daí esse pastor, chocado com a notícia que o pastor que estava com ele já estava abrindo um trabalho, ele não sabia de nada. Ele falou, o que eu faço? Ele falou assim, tem que abençoar, né, apóstolo? Tem que abençoar. Eu falei, não. Como que você abençoa algo que está fora do desenho de Deus? Eu não estou falando de, entenda bem, eu não estou falando aqui de reter bênção, de amaldiçoar. Mas às vezes a gente se omite para a gente não criar indisposição. Então, a gente fica com aquela conversa mole e esquece que a gente tem uma responsabilidade com o Senhor da igreja. Eu falei assim, isso tudo é que expõe o que nós estamos edificando. Como que alguém caminha numa casa, chega um dia e fala assim, eu estou começando uma obra, sem comunicar ao pai. Eu falei, não entendeu nada. Daí eu peguei e falei, e ainda a gente estava falando, qual que é o conceito de cobertura espiritual? Alguém para respaldar a decisão que eu já tomei? Quantos de vocês como filhos, ao se reportar a mim, me comunicam a decisão que já tomaram? Quantos? Ó, apóstolo, estou ligando para falar que eu fiz isso. Amém? Você já fez, você está me falando por quê? Só para desencargo de consciência? Se você quisesse a minha opinião, você falava antes de ter feito. Se um pastor chega para o seu pai espiritual e fala assim, estou comunicando que eu já abri. Cara, não se entendeu nada. Tudo fora do desenho. E daí a gente vem falar de comportamento moral. Comportamento moral não. O mais essencial no evangelho é você se mover de acordo com os desenhos. A igreja é apostólica em sua natureza. O pai enviou seu filho. O filho enviou os 12 enviaram outros, e a igreja se movimenta através de envio. Eu não sou chamado para fazer aquilo que eu quero fazer, eu sou chamado a fazer aquilo que eu fui enviado e comissionado a fazer. Eu me assusto quando eu vejo essas coisas acontecendo, e eu falei para ele, se você não comunica a esse cara que ele está fazendo tudo errado, as consequências que vierem sobre a vida dele vai ser responsabilidade sua. Você tem obrigação de falar, cara, eu quero mais é que você seja feliz. Eu não estou aqui para reter bênção, aquelas coisas de maldição de pastor, já viu? Ó, se sair, não tem minha bênção. Então, que reino é esse, né? Não estou falando disso. O que eu estou falando é o seguinte, o que você está fazendo, a tua movimentação está completamente fora do desenho de Deus. Isso vai trazer uma consequência sobre a sua vida. Mas se você quer ir, você é livre. Eu não estou aqui para te reter. O vínculo das relações que nos une tem que ser o amor, não tem que ser o medo. Então pode ir, vai em paz, mas eu não posso me omitir de te falar que a tua movimentação errada está fora do desenho e tem consequências. Quantos estão entendendo? Nós enfrentaremos nos próximos anos um combate veemente à igreja, porque tudo que está acontecendo hoje tem uma grande carga política. Quem elegeu o Bolsonaro nessa nação foi a igreja. O movimento conservador dos Estados Unidos que elegeu o Trump tem como base a igreja. Então o que hoje já está com o ministro Fachin para aprovação? Pastores não vão poder influenciar as pessoas com relação ao voto. Vai ser motivo de condenação penal. Por que eles estão vendo? Eles sabem que a força que combate o movimento da esquerda está na igreja. Então cada vez mais vai se tentar restringir a movimentação da igreja. O que eu quero dizer? Ou a gente flui pelo Espírito, ou essas nossas movimentações externas elas vão desaparecer do mapa. Ou as nossas convicções de fé são geradas internamente, ou cada vez mais essa oposição vai nos parar. E a gente vai acabar se frustrando e se surpreendendo com o comportamento das pessoas. Vai ser mais difícil ser igreja, irmãos. Quando eu me converti 25 anos atrás, era vergonhoso ser crente, hoje está legal. Eu era um jovem
gostava de surfar, ia para a praia. Quando eu entrei na igreja, tinha que usar terno e gravata. Eu mudei meu comportamento, meu estilo, minhas amizades, por causa do meu amor ao Senhor. Hoje não, hoje a pessoa vem para dentro da igreja e traz todo o comportamento e cultura do mundo para dentro da igreja. O seu jeito de namorar, o jeito de ficar com as meninas, vai estar tudo acontecendo dentro da igreja. O vocabulário, nunca vi tanto palavrão sendo falado por pastores. Penetrou a igreja. E naquela época era complicado. Eu tive algumas vezes na China e visitei a igreja institucional e a igreja perseguida. A igreja institucional tem culto, parece grandes catedrais. Fica um funcionário do governo olhando o que o pastor está pregando, porque a pregação é passada para o governo antes de ser ministrada. Então o governo aprova, se o cara sair do que ele falou ali, cadeia. Essa é a igreja institucionalizada pelo Estado. Não se assustem se isso acontecer, mas tem uma igreja subterrânea que não para de crescer. Não para de crescer. São os caras que se reúnem num campo de futebol, embaixo de uma árvore. São pessoas que estão desesperadas, com fome e sede pela vida, pela palavra de Deus. Expõem suas vidas, expõem suas famílias, porque o evangelho cresce quando nós entendemos que a realidade do evangelho está conectado com a vida. Então, assuntos como política, paternidade, adoção, psicologia, influência na área do esporte, todos, a gente vai se tentar um trabalho para tirar a igreja dessas áreas. Não tem nada a ver a igreja com política. Não tem nada a ver se misturar a igreja com esporte. Jogador de futebol vai estar proibido de falar de Jesus. Vocês vão ver. Paternidade, não. Adoção não é coisa para a igreja. É trabalho social. Vai se separar um monte de coisas. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 28. Mateus 28, 16 e 17 diz assim: os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe ordenara. Guarde essa palavra ordenara. O que estava acontecendo aqui? Os discípulos estavam aprendendo a entender o que era Jesus ordenar. Ordenar no sentido de colocar ordem. Ó, vocês não vão para onde vocês querem ir, não. Vão para lá, para onde eu estou ordenando. Quantos aqui percebem que Deus está ordenando as suas vidas? Quando Deus começa a ordenar nossas vidas, acontecem algumas coisas. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Quando nós começamos a alinhar as nossas vidas à ordem, quando nós começamos a ordenar o evangelho, quando nós começamos a sair desses movimentos periféricos para chegar em Cristo de forma genuína, quando nós acessamos a revelação do Filho de Deus em nós, nós começamos a ter um conflito que gera dúvida. Como assim? Esse texto fala o seguinte: quando nós não temos uma revelação clara de Cristo, nós começamos a adorar o fruto da nossa imaginação. Então você cria um evangelho personalizado, é o fruto da sua imaginação. Todas as vezes que você adora aquilo que não é a essência de Cristo, isso se chama idolatria. Então pode ser que hoje a tua movimentação cristã seja uma verdadeira idolatria, porque você desconhece, você não tem acesso à revelação. Então você se move a partir do que você imagina. E aqui, quando você é colocado diante de uma ordenação do próprio Senhor, existem dúvidas que surgem. E essas dúvidas surgem somente depois da revelação. Quantos de vocês, depois que se depararam com o novo pacto, com a mensagem da cruz, com a realidade de Cristo, um monte de dúvidas surgiram dentro de você? Levante sua mão. Ou só fui eu? Você falou assim: caramba, parece que desconstruiu tudo que eu entendia pelo evangelho. Parece que eu não sei, olho para a Bíblia, eu não sei mais pregar. Algumas dúvidas surgem. E essas dúvidas surgem após a revelação. Agora olha a sequência do texto, Mateus 28, versículos 18 e 20. O que Jesus faz quando ele vê que dúvidas surgiram?
Eu não sei se você está entendendo o que o Senhor quer falar contigo hoje, mas pode ser que você esteja diante de algumas dúvidas. Pode ser que diante do que você está vivendo, e você não vê aparente transformação externa, tem uma revolução acontecendo dentro de você, e um caos por fora, daí algumas dúvidas surgem. Alguém já passou por isso? O que Jesus dá de conselho a eles quando surgem as dúvidas? Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão, façam discípulos de todas as nações, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer a tudo que eu ordenei. O que é a base que Jesus fala a eles? Não parem. Vocês estão com dúvida? Não parem, avancem, vá. E sabe qual é a base do seu ensino a partir de agora? Ensina as pessoas a obedecerem o desenho, ensina as pessoas a obedecerem a voz, ensina as pessoas, é mais do que um discipulado moral, ensina as pessoas a obedecerem o desenho que é do Senhor. Quando existe dúvida, Jesus diz: vai, não para. Nós somos todos os dias desafiados a tentar parar em meio às dificuldades. Não são dúvidas de medo, de existência de Deus, mas referentes à nossa compreensão. O que está acontecendo aqui dentro? O que está acontecendo aqui dentro que parece que por fora está tudo desabando? Eu sei que o Senhor está produzindo algo dentro de mim, mas parece que está tudo acontecendo o contrário por fora. O evangelho que nós cremos e pregamos, ele nos posiciona. Porque o evangelho é o posicionamento de reconciliação para que nós possamos acessar a vida. A solução para todo tipo de pecado não está em tratar comportamento moral, mas de posicionar filhos conectados à vida. Se nós cremos de uma maneira correta, vamos enxergar de uma maneira correta. Se nós cremos de maneira equivocada, nós vamos enxergar de maneira equivocada. O problema está em como nós cremos. E eu quero terminar com um texto de Paulo aos Coríntios que eu falo muito no livro da Engenharia da Graça. 1 Coríntios 3:10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Irmãos, essa palavra lancei o fundamento, é interessante que eu escrevi todo o livro e tratei de várias palavras desse versículo, mas eu não foquei na palavra lançar. Essa palavra lançar, ela tem um significado muito interessante. A palavra lançar é a palavra no original titene, que a tradução mais correta ao pé da letra dessa palavra seria concatenar. Concatenar é uma palavra utilizada na arquitetura, na engenharia. Então, Paulo está falando aqui, eu como prudente arquiteto ou construtor, eu concatenei. A palavra concatenar, ela está ligada a colocar em ordem, a ordenar, a partir de uma ideia central. É juntar. Você que já trabalhou com obra, você vai entender o que eu estou falando, mas quem não trabalhou também vai entender. Você imagina, você vai começar uma casa, um prédio, e você pega, um dia alguém chega para você, está vendo aqui, ó, esse é o projeto da fundação desse prédio. Daí no outro dia você vem aqui e olha assim, ó, esse aqui é o projeto da fachada do prédio. Daí outro dia eu sento que ele fala assim, ó, esse aqui é o projeto, toda a parte de ar-condicionado do prédio. E você vai vendo todos os projetos desconexos. Você consegue entender o que vai ser feito? Não. Daí o que você precisa? Concatenar tudo isso. O que é isso? É agrupar tudo isso para você entender o todo. Se você não ordena, você não consegue entender a ideia. E você sabe o que Paulo está falando aqui? Nós nos transformamos, não em pregadores do evangelho, mas em pregadores de tema. A gente separa o evangelho em temas. Hoje eu quero falar desse tema. Hoje eu quero falar de salvação. Hoje eu quero falar de justificação. É o tal da teologia sistemática. Eu sistematizo e eu coloco em temas.
Vamos falar de família. Irmãos, se você não trouxer todos os temas que você tem pregado para a natureza de Cristo, você tem uma colcha de retalho gospel, que não leva nada a lugar nenhum. A grande palavra, o centro do que Paulo está ensinando aqui é: precisamos concatenar a edificação, ordenar os projetos para entender o todo, estabelecer vínculos de pensamentos que guardam uma visão global. Você está entendendo? Entender o evangelho como um todo, o propósito eterno de Deus, para que eu possa então, quando eu trabalho um tema, eu estou trabalhando com algo que está conectado a uma ideia central, e não são ideias isoladas. Quando a palavra diz aquilo que Deus juntou, não separe o homem, é uma palavra que está falando do homem e uma mulher como Cristo e a igreja. Nós não podemos separar o que Deus concatenou. Nós não podemos dividir aquilo que foi construído para ser lido a partir de um todo. Porque o propósito eterno de Deus é convergir todas as coisas em Cristo. E quando nós separamos por temas sem a compreensão do todo, eu estou fazendo exatamente o que o Senhor nos falou para não fazer. Não separe o que Deus concatenou. Não é só o casamento. Tudo que Deus concatenou não pode ser separado. Como que eu pego toda a concentração global do evangelho centrado em Cristo e eu tento estudar a escatologia fora disso? E eu tento entender salvação fora disso? E eu tento entender o papel de Israel no propósito eterno fora disso? Quando eu vou pegando temas isolados, fica uma complicação. E sabe o que está acontecendo nesses dias, irmãos? Preste atenção aqui. As pessoas que caminham com você estão fazendo essa colcha de retalho. De manhã, ela acorda e ouve uma mensagem de um pastor tradicional. Um pastor presbiteriano. Manhã com Deus, com o pastor fulano de tal. Daí está lá, sua ovelha, seu filho ouvindo o cara. Daí na hora do almoço, está fazendo a comida lá, ouvindo Luiz Hermínio. E à noite, assistindo mensagem do Marcos Feliciano. O que essa pessoa está... Cara, são três correntes completamente distintas, que não estão ordenadas. Com um pai tem a função de ordenar a vida do filho. Se você não come daquilo que o teu pai te dá, a possibilidade de você ter uma dor de estômago, um problema estomacal é gigante, porque você não consegue discernir essa palavra de Paulo que é concatenar. Esses dias eu estava falando com o Cris, a gente fez uma live hoje sobre 5 ministérios. Quem são os maiores críticos a respeito do ministério apostólico? São os pastores cessacionalistas, que acham que os dons do Espírito cessaram. E daí as pessoas que são pentecostais, que creem nos dons do Espírito Santo, que creem na imposição de mãos, que creem na cura, que creem em tudo, ouvem um cara desse que não crê em nada disso, só para ficar com uma parte do que ele está dizendo. Não tem mais apóstolos hoje em dia. Não, se você acredita que o que esse cara está falando é verdade, então também você não crê no Espírito Santo, você não crê nos dons, você não crê em imposição de mãos, você não crê em oração, você não crê em cura dos enfermos. Só que as pessoas não conseguem concatenar a mensagem. Aonde esse cara está indo? Da onde que ele está vindo e para onde ele vai? Essa mensagem está em Cristo, ela está debaixo do ambiente jurídico que nós vivemos hoje, que é a realidade do novo pacto. Se não está, não serve. Vira uma colcha de retalho. Você está falando que o que está fora disso não é igreja? Não estou falando disso. Nós precisamos saber respeitar a todos, mas edificar com alguns. Vocês estão entendendo? Respeitamos, amamos a todos, reconhecemos o corpo de Cristo na vida de todos os irmãos, mas edificamos com alguns. O problema dos fariseus não era a falta de informação. Se tem alguém que tinha informação, eram os caras. O problema deles era a dificuldade de concatenar todas as ideias. Aonde isso está chegando? Eles não conseguiram reconhecer o Messias, porque eles conseguiam compreender parte das escrituras isoladas. É o nosso problema nos dias de hoje. A falta de compreensão do todo nos faz ficar apavorado quando aparece um gafanhoto na Argentina. Está acabando, agora é o fim dos tempos mesmo, irmão.
Por quê? Porque surgiu um gafanhoto. Uma falta de compreensão do todo te faz se assustar com coisas separadas. E a ignorância que está sendo perigosa nesses dias é a falta de ordenação. E se tem algo que nos ordena, se chama cruz. Se não há cruz, não tem conexão de céu e terra. São informações sem vida. Um monte de informações isoladas. E nós estamos debaixo do que a Bíblia chama do ministério da reconciliação. Ou seja, precisamos conectar todas as coisas naquilo que Cristo consumou na obra do Calvário. Esse é o nosso trabalho. Edificação e reconciliação. E o que Deus uniu, que nós não venhamos a separar. Se o Evangelho foi concatenado, todas as coisas convergiram em Cristo, eu não posso retirar a parte. Se eu não tenho a visão do todo, a visão periférica ela é prejudicial. Amém? Eu queria terminar até meio-dia. São 20 para meio-dia para respeitar os irmãos que vieram de fora, para dar tempo de voltar de boa. Então eu vou fazer o seguinte. Eu não sei como vocês se vão comportar nesse ambiente. Quando a gente está pertinho, junto os homens aqui, as mulheres lá com a Leila, demora uns 5 minutos para alguém começar a perguntar. Eu não sei se a gente assim separado, vocês vão se animar a conversar, a fazer pergunta. Então eu vou dar um tempo para isso. Se a gente avançar nisso, a gente vai até meio-dia, senão eu termino antes, a gente ora, e daí tem pessoas que eu sei que vieram que precisam falar comigo, eu estou à disposição para a gente conversar, tá bom? Vamos orar então, feche teus olhos no seu lugar. Pai, eu quero pedir que o teu Espírito que nos consola, que nos edifique, que nos ensina todas as coisas, que o teu Espírito possa trabalhar essa palavra em nós, que o teu Espírito possa fazer essa palavra crescer em nós, que o Senhor possa unir todas as coisas em Cristo a partir dessa manhã e nos dando clareza em toda a informação que recebemos pelo Espírito. Que nós possamos entender a importância de estarmos conectados à vida, que nós possamos entender que o novo pacto não é um tema isolado, mas é um guarda-chuva que abraça uma realidade de protocolos vigentes nessa jurisdição. Não tem como nós escolhermos um e eliminarmos o outro. Nos ajuda a concatenar as ideias, a ordenar pensamentos, para que o Senhor possa ser tudo em todos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos lá. Então, aqueles que já estão acostumados, eu citei bastante coisas aqui da realidade dos dias que nós estamos vivendo. Tem alguém que vai ficar aqui para me ajudar com o microfone, correndo atrás das perguntas aí? Pode ser, Neto? A Carol, quem vai ficar? Alguém gostaria de compartilhar algo, fazer alguma pergunta sobre o que foi falado, tirar alguma dúvida? Levante sua mão, daí a gente leva o microfone até você. Sem briga, um de cada vez. Vamos com calma, irmãos. Se precisar, a gente fica até a noite. Tamanha demanda de perguntas. Vocês estão animados hoje. E eu posso ver pelo sorriso de vocês, pela fé que eu consigo enxergar atrás dessa máscara. Vamos lá, quem que vai? Às vezes quer compartilhar alguma coisa do que está vivendo, realidade da igreja, quer fazer alguma pergunta. Está livre. Quem? Olha lá, tem alguém para onde? Ele está apontando. Lá no fundão. É o Brizola fazendo confusão. O cara tá lá, se aponta para cá. O cara de lá estava apontando lá. Tudo bem? Bem, tá? Queria... Olha, tá alto. Deixa eu colocar aqui assim. Queria que explanasse um pouquinho mais sobre a diferença do... Eu sei que foi bem no começo da mensagem, mas do Jesus Cristo e do Cristo Jesus. Eu queria ouvir primeiro o nome do irmão que está falando, o time de futebol que você torce e da onde você vem, para você se apresentar. Começa a falar, não se apresenta, rapaz? Daniel Cavalcante, salve o tricolor paulista. Aleluia. E vem de São Paulo. Ministério? Ministério Estabelecendo o Reino. Tem algum livro escrito, os irmãos querem saber?
Tem um no forno que está para sair aí, Até que Sejamos Um. Olha que livro incrível, o tema Até que Sejamos Um. O Dani tá terminando de... Tá pronto, agora está na fase de lançamento. A gente vai estar comunicando para todos vocês. Fala aí, Dani, de novo. Desculpa a brincadeira. Essa brincadeira é muito válida. Só para diferenciar um pouquinho mais sobre o Cristo Jesus, o Jesus Cristo. Ok. A Bíblia ela usa essas duas expressões de forma distinta, porque antes da cruz ela está tratando Jesus, né, como o homem que portava a natureza de Cristo. E depois da cruz, já não é o homem que portava a natureza de Cristo, já era a plena manifestação do Cristo ressuscitado. Então, ao invés da Bíblia se referir a ele como Jesus Cristo, fala Cristo Jesus. Ele é o Cristo ressuscitado, já é a manifestação, a expressão daquilo que estava encapsulado no homem Jesus. A cruz rasga a sua natureza e agora se torna visível, por isso ele passa a ser visto como o Cristo, né? O Cristo Jesus, não Jesus, o Cristo. Essa diferença, ela separa antes e depois da cruz. Alguém mais? Respondi, Dani? Vamos lá, gente. A pandemia afetou o pastor Antônio. Vem aqui na frente, ó. Amém. Eu sou o pastor Antônio Carlos. Para quem Carlos. não conhece, o pastor Antônio é lá de Guará, amigo do Hilton. Amém. Eu queria compartilhar sobre, você falou sobre o fruto, né? E eu vejo assim, que a Bíblia, ela diz que pelo fruto nós conhecemos a árvore. Mas o grande fundamento tem que estar na raiz. Se você não cuida da raiz, ele não vai produzir fruto. Embora que produza o fruto, você vai olhar numa maçã, você vai pensar que é uma melancia ou uma jabuticaba. Então, nós cristãos, nós temos que aprofundar na palavra, conhecer a palavra, expressar a palavra de forma que todos entendam. Da mesma forma é a árvore. Quando você cuida da raiz, colocando o adubo necessário na raiz, fazendo o tratamento na planta, com certeza ela vai produzir um fruto excelente, um fruto sadio. Então a Bíblia relata que pelo fruto conhecereis a árvore. Então esse é um testemunho de vida e está em nós. Amém. E esse texto, ele não está em conflito aparentemente com o que eu estava falando, porque está se falando nesse texto, pelo fruto conhecereis, no sentido de a qualidade do fruto demonstra em qual raiz está estabelecido. Às vezes a gente tem uma ideia que esse texto está falando que você consegue ver por fora. Não, está falando exatamente daquilo que é manifesto de forma visível, fruto de uma raiz saudável, de uma vida saudável. Então não é simplesmente assim, se é uma árvore de laranja, eu sei que é laranja, se é uma árvore de maçã, uma árvore de maçã. Mas está falando da qualidade do fruto. Eu sei em que raiz ele está, pelo tipo de... É um fruto mirrado? É um fruto saudável? É um fruto que tem vida, né? Então, a nossa percepção, o nosso parâmetro de discernimento nunca é externo, é sempre interno, né? Porque você pode disfarçar realidades morais com uma natureza errada, mas isso tem prazo de validade, né? Então, por isso que se nós queremos discernir, nós temos que identificar a realidade dessa natureza, né? Que produz um fruto compatível. Quem mais quer fazer alguma colocação, quer compartilhar algo? Pode falar. É o Wagner? Pastor Wagner Stewart. E garoto, hein? Você é inglês, americano? Não, sou aqui de Cruzeiro mesmo. É do tempo do Cruzeiro, não é do dólar, não. Apóstolo, eu sou São Paulino também, né? Glória a Deus, irmão. Isso sinal de uma nova vida. Amém. Né? Eu entendo que todos aqueles que tiveram uma experiência, os seus olhos são abertos, entendem muitas vezes aonde estavam
no lamaçal do pecado Verdade. para descobrir, No mínimo isso. no mínimo. Fiquei mais feliz agora de poder te ouvir, porque você tem todo o tempo do mundo, Wagner. Obrigado. Apóstolo, o senhor falou sobre as experiências externas, né? Que às vezes um segundo são tão ínfimas, né? Diante daquilo que o senhor tem para promover em nós de dentro para fora. Mas embasado nas experiências que eu tive com meu pai biológico, por que é tão difícil para nós, então, nos desvincularmos dessas experiências externas? São dois tipos de experiência diferentes que a gente está falando aqui, né? Eu estou falando de uma experiência com Cristo e você está falando das marcas que nós trazemos por fora, das experiências negativas que você teve com seu pai. É disso que você está falando? Sim. Tá, pode concluir. Por que é tão difícil para nós, então, nos desvincularmos dessas experiências que também são externas? Podem ser distintas, mas são externas. Mas que marcam tanto por dentro. O Wagner, como eu falei para você, quando eu falo da experiência externa, eu estou falando da experiência com Cristo. A experiência com Cristo, ela tem que ser uma vida, uma experiência de formação dentro de você. Tem uma palavra minha que está no YouTube que se chama a fragilidade do homem exterior. A Bíblia fala que nós somos compostos de homem exterior e homem exterior. O que é o homem exterior? É a junção do teu corpo e a tua alma, né? O teu físico e as tuas emoções. E o homem interior é o espírito do homem mesclado ao Espírito de Deus, que se tornaram um. Nós somos um com Deus no Espírito. Esse homem interior, ele é intocável. Essa realidade do homem interior é o que Paulo faz. Ainda que o meu exterior se corrompa, o meu interior se renova dia após dia. Porque está falando desse homem que é inatingível pelas realidades exteriores. O problema é, quando nós não estamos em Cristo, o que comanda, o que governa as nossas vidas são o homem exterior. Então todas as marcas, todos os traumas, a maneira que o diabo tem de nos paralisar é o máximo possível, produzindo marcas nesse homem exterior até que nós cheguemos a Cristo, para que elas possam ficar impregnadas na nossa memória, que elas possam ficar impregnadas na nossa vida e que elas tentem o tempo todo nos intimidar e nos paralisar por causa de um passado. Quando nós estamos em Cristo, a maior libertação é entender que todas as coisas velhas ficam para trás e Deus fez tudo novo. O nosso passado, ele é simplesmente redimido, né? O Senhor passa a contar a nossa vida a partir de Cristo. Então, quando nós começamos a mergulhar nessa realidade, e eu sempre falo do processo de santificação e do processo de libertação como algo que é instantâneo e progressivo ao mesmo tempo. Mas como é possível? A Bíblia fala que imediatamente nós somos transportados das trevas para a luz. Então a ilustração que eu uso é: imagina que a tua alma é uma esponja, porque ela absorve aonde ela está conectada. Se ela está sujeita ao Espírito, ela é ministrada ao Espírito. Por isso que Davi ministrava a sua alma. Se ela está conectada a aos efeitos sensoriais do corpo, ela é ministrada pelo corpo. Antes de Cristo, você é governado pelos seus 5 sentidos, suas experiências externas. Então você imagina essa alma impregnada de todas essas experiências externas. Humilhação, crítica, ofensa, sei lá, tudo que você possa ter passado com teu pai, violência física, vergonha, dor, foi tudo sendo absorvido nas tuas emoções, na tua alma. Um dia você se encontrou com Cristo, automaticamente essa esponjinha saiu desse ambiente sujo, imundo, impregnado de sujeira e foi mergulhada num rio de água viva. Isso foi instantâneo, mas é progressivo. Por quê? Porque é o tempo para que esse rio possa te lavar por completo, até que tudo aquilo que ficou marcado do teu passado possa sair. Então, todo o processo de santificação, de purificação, ele tem essas duas características: ele é instantâneo e ele é progressivo. E diante da medida das marcas que nós tivemos no passado, realmente às vezes elas são traumáticas. Então, por exemplo, quando a gente fala de paternidade, para uma pessoa como você, que teve experiências tão negativas com o pai,
é um processo, a minha relação contigo é o processo de cura para a tua vida. E eu tenho que ter paciência de entender que você tem um tempo para isso. Eu não tenho expectativa que da noite para o dia você saiba se relacionar comigo como um pai, porque eu entendo a tua história. Nem tenho pressa com isso. Eu sei que o Senhor está produzindo cura na tua vida de forma gradativa. E daí cai exatamente no último versículo que eu li, quando Jesus fala assim: cara, você foi colocado de frente com a ordenação, com o alinhamento. Surgem agora as dúvidas. E nessas dúvidas a única coisa que nós não podemos fazer é parar. Porque existem revelações, existem entendimentos que Deus só vai nos dando à medida que nós estamos caminhando. Sabe, tem coisas que eu não parei ao longo dos últimos anos diante de enormes desafios, e que Deus só veio me mostrar o porquê agora. Existem respostas que Deus nos dá ao longo do caminho, por isso a gente não pode parar. E eu tenho certeza que você vai em pouco tempo olhar para trás e você vai perceber que essas feridas já estão cicatrizadas. E elas vão ser elementos para que você possa testemunhar, né, dessa experiência com Cristo que cura, que transforma e que edifica outros que passaram por situações similares. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te damos graças nessa manhã. Que alegria rever meus irmãos. Que alegria podemos estar juntos como corpo, ouvindo a tua voz, sendo ministrados pelo teu Espírito. Que essa palavra de hoje possa ser alimento, possa ser vida em nossas vidas. Que possa gerar em nós esperança, que possa gerar em nós a convicção que nós estamos edificando de acordo com o desenho, que essa edificação é invisível e que nenhum de nós possa se deter em todas essas oscilações externas, porque sabemos que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Eu quero enviar a cada um dos filhos, dos meus amigos, dos irmãos que estão aqui presentes, de volta às suas casas, de volta aos seus ministérios, debaixo de uma graça apostólica, de um favor nesses dias, para ministrarem ao corpo de Cristo, e aonde passarem, eles possam impartir dessa vida, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre nós hoje e sempre. Amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus.